Comissão de Participação Popular da Assembleia discutiu a situação das ocupações urbanas na região metropolitana de BH. Uma questão que não é só da capital e do seu entorno, mas de todo o país. Hoje, 84% dos brasileiros vivem nas cidades e quase 30% em favelas, segundo o relatório do programa Habitat ligado à ONU. Como o poder público tem lidado com o déficit habitacional e seus conflitos? Quais os problemas que os moradores enfrentam com a justiça, a polícia e como é possível algum diálogo? Conversa comigo Leonardo Péricles Vieira Roque, que é coordenador nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Leonardo, qual que é o tamanho desse déficit habitacional, né? Quantos milhões de brasileiros não têm alternativa de moradia no país e mais especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte? Vocês têm esses dados assim mais precisos? Nós temos esses dados, sempre eles carecem de algumas precisões, mas a gente tem em torno de 6 milhões de famílias, o déficit habitacional, digamos assim, no país. É importante te ressaltar que esse termo déficit habitacional ele é um pouco insuficiente. A gente gosta de dizer mais necessidades habitacionais, que é um termo mais amplo, que vai pegar outros elementos que não só números, né? Porque elas não são, são milhões de famílias. O que você chama de necessidades? Como é que se amplia isso? Porque você tem que considerar várias questões. Tem gente, por exemplo, que você vai considerar que tem casa, mas vive numa situação que qualitativamente aquela moradia não vai atender aquelas pessoas. Em área de risco. Área de risco. Sem luz. Isso, determinado lugar que é distante, totalmente distante do contexto de necessidades que aquela pessoa tem, de acesso à educação, à saúde. Mas isso ultrapassa os 6 milhões e muito. Aí vai ultrapassar, você vai pegar uma questão qualitativa, então, e isso é muito pouco trabalhado no país. Se você usar esses dados qualitativos, você vai ver que o déficit é maior, que essa necessidade habitacional é muito maior do que o que se diz que é déficit habitacional. E os parâmetros que a gente usa no país aqui, nós movimentos populares, a gente faz uma crítica porque essa questão da moradia, ela tem que carregar muita qualidade, porque é onde a pessoa vai ter um lugar dela para descansar, para viver, para... Com certeza. Né? Região metropolitana. A região metropolitana, ela responde aí por praticamente 1/4 da população do estado. Sim, sim. Não é? Como é que é o déficit aqui? Exato. Ou a necessidade aqui? Isso, de Belo Horizonte, que a prefeitura coloca como oficial, é de 65 mil unidades, o de Belo Horizonte. Da capital. Alguns estudos vêm colocando que esse déficit é pelo menos o dobro disso. Né? Até pelo tempo que esse levantamento foi feito, é pelo menos o dobro. Pelo menos uns 10 anos atrás. Então, mas teria dobrado? Teria dobrado, porque na época esse déficit já era, esse levantamento já era insuficiente. E se a gente for colocar na região metropolitana, a gente considera que deve ter em torno de 250 mil famílias, que seria o déficit, nesse termo de déficit habitacional, seria em torno de 250 mil famílias. Qual que é o grande problema? É que as políticas habitacionais elas são insuficientes. Inclusive quando elas não são inexistentes, porque boa parte dos municípios sequer tem política habitacional. Pois é, mas olha só, a gente passou anos ouvindo falar do programa Minha Casa Minha Vida. Não supre nem de longe a necessidade, e se não supre, por que não supre? E também, como é que está esse programa hoje, né? Esse dado nacional do déficit, ele foi diminuído com Minha Casa Minha Vida, porque era mais de 7 milhões antes de existir o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, concretamente, fez em torno de 1,5 milhão de moradias e tal, entre contratações, enfim, algumas que estão ainda sendo entregues e tal, mas vai dar esse universo. O que acontece? Tem alguns estudos que estão mostrando que, na verdade, o déficit não diminuiu com Minha Casa Minha Vida, ele aumentou. Aí eu vou dar um exemplo por quê.
O grande problema do Minha Casa Minha Vida é que ele é um programa habitacional que não se dispôs a enfrentar a grande especulação imobiliária. Na nossa leitura, só é possível resolver o problema da moradia mexendo profundamente com esses interesses, que são os interesses que mantêm essas grandes extensões de terras, de terrenos, em áreas que se quer valorizar ou áreas valorizadas para um fim, o lucro, e não para resolver o problema da moradia. E o Minha Casa Minha Vida acaba, quando ele inclusive é colocado principalmente para as construtoras fazer esse trabalho, ele vai potencializar esse grande problema, ele vai aumentar o problema, porque o preço dos terrenos vai aumentar, porque as construtoras que vão executar o trabalho. Então, esse é um grande problema do Minha Casa Minha Vida. É a crítica principal. A escolha dos terrenos, então, é um problema. É um problema não só... Está na origem do problema. Está na origem, não só isso, porque você deixar com a construtora e você ter que você tem que comprar os terrenos pelo sistema do Minha Casa Minha Vida. Qual que é o grande problema? Vai levando as pessoas a morar cada dia mais distante. É isso que está em curso no país, elas morarem longe, muito longe. Aí aquele tanto de, como a professora Raquel Ronick fala, é ter um monte de moradia sem cidade. Você vai criando um monte lá, mas a pessoa não tem nada no entorno dela, não tem saúde, não tem educação, hospital, escola, não tem nada, infraestrutura, comércio, nada. E eu estou falando isso porque existem outros meios porque que geralmente os governos municipais não vão implementar isso, e muito menos os estaduais e tal, que é você mexer, por exemplo, o tanto de terreno que tem, que deve IPTU para o município e que poderia ser desapropriado. É muito possível isso acontecer, inclusive está dentro da Constituição, está dentro do Estatuto das Cidades e deveria estar nos planos diretores dos municípios. Quando vocês criam alguma estratégia para ocupação, né, planejam uma ocupação, isso é levado em conta? Existe, por exemplo, o MST faz isso. Ele procura fazendas que têm problemas de serem fazendas, enfim, latifúndios, que são produtivos ou não são produtivos, enfim, existe esse mapeamento. Não. Como é que vocês trabalham a ocupação? Existe porque é o seguinte, a gente trabalha para que as ocupações elas aconteçam em terras que não cumprem função social. E isso está na Constituição, inclusive, não é uma invenção do movimento. Então, grande parte das propriedades que não estiver cumprindo função social e, de preferência, que estejam bem localizadas, em locais que ali a gente vai ter acesso à infraestrutura. Porque acho que isso é fundamental também, porque a moradia não pode estar desconectada disso. Ela tem que estar conectada ao transporte, tem que estar conectada a você ter acesso ao comércio, à educação e por aí vai. Então, é nesse sentido. Agora, em Belo Horizonte, historicamente, a gente vê as ocupações ocorrendo e os conflitos decorrentes dessas ocupações, e aí a polícia vem e a desocupação. Nós temos muitas histórias disso, né? Como é que tem sido o processo de negociação em Minas, especialmente aqui nessa região, com a prefeitura da capital, com o governo do estado, órgãos públicos e também o papel da justiça nisso e da polícia? Vamos lá. Olha, vamos começar pelo poder público executivo, né? Uhum. Eu diria que vem sendo muito ruim essa relação com o poder público. Você não pode generalizar, sempre tem setores que a gente vai conseguir estabelecer um diálogo melhor, por exemplo, a Defensoria Pública, nesse caso, que tem um papel muito importante, setores do Ministério Público, que vão sempre jogar alguns setores dentro aqui da Assembleia Legislativa, alguns deputados ligados a comissões importantes como direitos humanos, participação popular, que você vai ter condição de conseguir algum diálogo. Agora, no geral, a relação vem sendo muito ruim. Por exemplo, por parte do Estado, tem-se uma ideia de criminalizar, assim, é uma coisa muito da polícia. É o primeiro órgão, inclusive, que chega nas ocupações por parte estatal, não é um assistente social para poder ir lá conversar com as pessoas e perguntar por que vocês estão aqui, o que aconteceu, de onde vocês vêm? Chega a polícia militar e, geralmente, ela chega para reprimir,
para inclusive despejar, para, enfim, para criminalizar. Então, é um tipo de relação muito ruim. As ocupações vêm sendo tratadas como estados de exceção. Pedaços do território ou dos territórios que não são bem-vindas, não são, inclusive, embora sejam pessoas das cidades, do estado, que pagam imposto, inclusive a gente sabe que no Brasil quem mais paga imposto são os mais pobres, então esses deviam ter um tratamento assim, como qualquer outro cidadão, mas pelo contrário, porque estão num território oriundo de ocupação, são tratados assim, mas se esquece que 70% das cidades no país, e chega a São Paulo, uma realidade de São Paulo, que chega a 80%, são áreas que não são tituladas. Ou seja, onde que eu estou chegando com isso aqui? Que boa parte de tudo que a gente vê foi ocupação, entre aspas. Algumas grilagem, outras se ocupou e ninguém contestou. Então tem muitos meios. Assim, o que a gente está querendo dizer, Belo Horizonte foi projetada para abrigar 100 mil pessoas. Hoje tem 2,5 milhões. Não existe cidade planejada da cabeça de alguém que aí ela vai ser daquele exato jeito. Ela vai ser construída de acordo com a necessidade, com a vida de milhões de pessoas. Então, e esse processo da moradia, uma vez não tendo política habitacional oficial que dê conta, as pessoas vão ocupar. Isso é inevitável. A gente está numa crise econômica, inclusive, que as pessoas não estão desempregadas. A situação de Belo Horizonte é diferente ou pior do resto do país? Das outras... Vamos comparar as capitais, não é? Como é que é? Eu acho que avançou pouco Belo Horizonte. Por exemplo, do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida, esse das construtoras, que a gente tem toda essa crítica, mas ele tinha uma parte positiva, ele construiu moradia, né? E não se vinha fazendo isso antes. E ele construiu. Nos últimos 13 anos foi feita a construção de moradia, e isso a gente considera que é importante. Belo Horizonte foi uma das que menos construiu. Se você pegar a parte importante do Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que aí o recurso, isso era 2% do valor total do Minha Casa Minha Vida. 98% para as construtoras, 2% para os movimentos. Mas o que ia para os movimentos, que a melhor parte, não foi feito nada em Belo Horizonte. No estado de Minas Gerais tem 2 Minha Casa Minha Vida Entidades. Que aí entidades. tem uma gestão própria, são os movimentos que vão fazer a construção, e o próprio Ministério das Cidades anterior reconhecia que proporcionalmente os movimentos construíam muito mais moradia do que as construtoras em uma qualidade infinitamente superior, porque as pessoas estão fazendo para elas. Isso é muito importante. O movimento vai visar lucro, vai visar fazer o melhor possível para que os seus... eram inclusive um pouco maiores, com maiores recursos, apartamentos, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, em média, fazia apartamento de 42, 45 metros quadrados. Tem vários exemplos de Minha Casa Minha Vida, entidades, inclusive que o MLB fez, inclusive no Nordeste, aqui no país e tal, que a gente fez 50 metros quadrados, 52, 55, 63 metros quadrados de apartamento. Então, assim, isso é uma prova. E com basicamente, na verdade, não os mesmos recursos, com menos recursos, porque a burocracia é muito maior e não tem um aditivo. Se o movimento errou, não conseguiu e tal, as construtoras têm aditivo, o movimento não tem aditivo, não tem direito a errar. Tem um projeto de lei na Assembleia, que é o PL 3562 de 2016, que prevê a criação de um plano estadual de mediação de conflitos coletivos, seu nome comprido. Plano Estadual de Mediação de Conflitos Coletivos Socioambientais e Fundiários Rurais e Urbanos e de Manutenção e Reintegração de Pós-Coletivo. O plano também prevê... o projeto também prevê a criação de uma mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e outros grupos envolvidos em conflitos. Esse plano abre uma nova perspectiva? É importante esse plano, ele chegou às nossas mãos na audiência pública que teve na semana passada, num despejo que aconteceu lá no Barreiro, da ocupação Temer Jamais, que aconteceu no dia 18 de setembro, foi um domingo. Muito truculento, que é uma prova disso que eu estou falando, da dificuldade de relação. Ele é muito importante. Inclusive, essa questão da mesa permanente de negociação, ela assim, meio que existe hoje, né? Foi inclusive proposta dos movimentos. Sim. O MLB foi um dos movimentos que propôs a existência dessa mesa com o governo do estado. Só tem que eu estou falando meio que existe, porque ela foi formalizada, só tem que já começou com vários problemas, que os movimentos proporam
No dia que estava inaugurando essa mesa, num ato no Tribunal de Justiça, os movimentos não foram chamados para poder ir lá, que tinham proposto. Então já começou com um problema. A mesa conseguiu alguns pequenos êxitos, importantes, mas ainda insuficientes perto do que está aí. E hoje, no último período, ela está sendo esvaziada. Ela não está cumprindo o papel que tem. Porque qualquer conflito, o que foi visto pela mesa, a criação da mesa é o seguinte, que o projeto, ele inclusive trabalha isso de forma melhor, porque é melhor que decretam e virar projeto de lei aqui, ser aprovado. A questão principal é o seguinte, ele prevê que qualquer ocupação, qualquer conflito urbano, rural, ele precisa passar pela mesa. A polícia militar não pode chegar... A mesa de negociação. Pela mesa. E que compõe os movimentos, inclusive o movimento que está envolvido diretamente lá no conflito. Qual que é o grande problema que eu estou falando do diálogo? A polícia militar vem trazendo uma interpretação errônea de que ocupação é esbulho. Aí, assim, eu não sou advogado, não vou entrar nos detalhes aqui. Esbulho. Mas esbulho está previsto como crime no Código Penal. E esbulho é o seguinte, você está lá na sua casa com a sua família, eu chego armado, chuto a porta da sua casa, tiro você, sua família, jogo vocês na rua e falo, essa casa é minha. Isso é esbulho. Eu estou tomando, você está exercendo posse sobre o imóvel e eu estou te tomando. Estou acabando com a sua posse e estou passando para mim, na marra. Agora, ocupação que reivindica moradia, primeiro, ela não ocupa lugar nenhum que já está ocupado. Então, esse mito que setores da direita... Ela não expulsa ninguém. Esse mito essa que, é a inclusive, quem está nos assistindo, acho que isso é muito importante, porque tem um mito que é criado aí por setores da direita, conservadores, de que os movimentos que lutam pela terra e tal, eles vão ocupar sua casa. Todo mundo já ouviu falar isso, seu apartamento... Já usaram isso muito em eleição. Daqui uns dias vão ocupar seu apartamento, sua casa e tal. Olha, isso é balela. Nós não queremos ocupar a casa do seu José, da dona Maria, o seu apartamento, seu sítiozinho, inclusive com a turma do campo também. Nós não vamos fazer isso. Nós queremos o latifúndio lá no campo e nós queremos o latifúndio urbano também. É esse que a gente está ocupando, que ele não está ocupado, ele está vazio. E eu não estou falando só de terra, eu estou falando da quantidade de imóveis que estão vazios. E vários estudos, só para você ter uma ideia, isso é estudo da Prefeitura de Belo Horizonte, não é do movimento. É do PLIS, Plano de Habitação de Interesse Social de 2009. Tem um artigo de uma professora da Escola de Arquitetura que ela se baseou nesse plano. Aí quando você vai no site da prefeitura hoje, você não acha mais não. Mas tem um artigo, inclusive se você quiser eu posso te passar. Esse estudo diz o seguinte, que nós temos terrenos, se você pegar só terreno passível para uso de interesse social. Então só considerou terrenos que poderiam ser passados para família de baixa renda e que não teria grandes burocracias para resolver. Tem terreno em Belo Horizonte para abrigar 330 mil famílias. Só tem que, se o déficit oficial é de 65 mil, então é quase 5 vezes o déficit habitacional para ser... Os governos têm dito, não é, que não existe espaço em Belo Horizonte mais para se construir. Exato. Aí eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa. Novas moradias. Então tá, eu vou concordar com eles no seguinte sentido. Se for para fazer a política habitacional que eles querem fazer das grandes construtoras que só pensam em grande terreno e só serve assim, porque assim dá lucro para eles e muito lucro para eles, se for assim, realmente está acabando. Agora, se pegar terreno médio, pequeno, e aí todo mundo que está assistindo a gente aqui, você vai lembrar do seu bairro. Mas é mesmo, tem 10, 20, 30 terrenos dessa característica que ele está falando, médio, pequeno, dá para fazer o posto de saúde, mas dá para fazer moradia também, dá para fazer... Aí você vai ver que tem condição plena de fazer. Só tem que não é só isso não, se você pegar imóveis abandonados, prédios no centro de Belo Horizonte, no hipercentro de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana. E se você usar isso para moradia, você consegue zerar. Isso é uma premissa assim, da reforma urbana que vocês pretendem? Aí você está entrando num tema extremamente importante para nós. A reforma urbana é o centro disso tudo que a gente está falando, não é moradia, não é ocupação. A moradia é um carro-chefe de uma mobilização fundamental que nós chamamos de reforma urbana. Muito se fala da reforma agrária. Eu vou dizer o seguinte, qual que é um dos grandes problemas do Brasil? Aí eu não estou falando só de moradia agora, estou falando do Brasil.
das chagas do Brasil. E aí as pessoas vão se perguntando por que não deu certo, por que o Brasil é assim e tal. Aí eu vou dizer, um dos grandes problemas do nosso país é que nunca as reformas estruturais foram feitas. Inclusive um presidente da República foi derrubado em 64, João Goulart, porque ele começou a fazer uma reforma estrutural, ele começou a fazer reforma agrária. Aí eu vou falar, depois dele, jamais ninguém mexeu nisso. E sem mexer nisso, o Brasil nunca vai mudar. A reforma agrária é fundamental, porque sem isso você não vai ter alimento de qualidade, sem agrotóxicos, com preço baixo para chegar na mesa aqui na cidade. Enfim, você tem condições plenas de resolver altos problemas, inclusive de meio ambiente e tal. Agora, como você disse, mais de 84% da população está presente nas áreas urbanas, nas cidades. Então, assim como a reforma agrária, a reforma urbana é determinante. O que seria isso? Readequar as cidades para o interesse da maioria. Porque elas não foram feitas assim. As cidades foram feitas para o interesse de minoria. É igual eu disse, Belo Horizonte foi projetada para 100 mil e umas vilazinhas aqui do entorno e é isso aí. Linda, seria paraíso. Só tem que a vida não é assim. Agora, como fazer uma transformação tão, digamos, tão importante, tão radical, no momento em que a política caminha, digamos, para um outro eixo, a política nacional, eu estou falando da política nacional, caminha para um outro eixo, não é? Nós tivemos aí o governo Dilma, que inclusive o MLB faz parte da Frente Povo Sem Medo, que foi crítico do governo Dilma, mas se opôs ao impeachment dela e se opõe ao governo Temer. Qual que é a perspectiva que esses movimentos, que a Frente, que o MLB tem em relação à política realmente de moradia no país, habitacional, com essa nova orientação política que o país está passando? Só me permite uma questão que você está colocando quando você fala radical. Aí é o seguinte, eu discordo só disso, porque isso que eu estou falando, esse é o grande problema no Brasil. Que as pessoas, não sei se... Talvez estrutural, como você usou, eu quis dizer nesse sentido. Isso, mas os contrários a essa política, inclusive os setores, esse 1% que detém uma riqueza maior dos outros 99%, que historicamente a gente chama de burguesia, os detentores dos meios de produção, os ricos no país, os banqueiros, os patrões, esses que são ricos mesmo no país, e eles dominam os meios de comunicação e conseguiram passar uma ideia para o conjunto da população que determinadas mudanças elas são muito radicais e se acontecer o mundo, até as ondas do mar vão parar, vai parar de chover, não tem mais vento, vai ser um caos, a terra vai parar de girar, vai ser um caos no país. Só tem que justamente isso que eles fizeram foi muito bem feito, né? Nós precisamos desconstruir isso, porque é o seguinte, isso que eu estou falando de reforma urbana, o conjunto, projetos de país capitalista ou socialista fizeram. Não é impossível ter mudança concreta, avançar a vida das pessoas se não fizer isso. Os Estados Unidos fez reforma agrária. E aí? Eles são comunistas? Porque não é isso. É atribuído para os comunistas um negócio desse. Né? A Europa, eu estava lendo recentemente um livro do Frederick Engels, um dos pais do socialismo científico e tal. Aí ele fala da Inglaterra no século XVIII. E ele vai colocar o seguinte, século XIX, na metade do século XIX. Aí ele vai colocar, descrevendo algumas cidades, Manchester, Londres e tal. E a descrição que ele faz da vida das pessoas, da casa, da realidade e tal, são as favelas da América Latina aqui, do século XXI aqui. Se você for nessas cidades hoje, elas não são assim mais. Teve reforma urbana lá. Claro que tinha um contexto de União Soviética próxima, não dá nem tempo da gente ficar falando disso aqui. Não teve um mesmo. contexto para poder chegar ali, mas teve. Então, o que eu estou só colocando é o seguinte, que essa questão não é uma coisa radical. E sobre o que você perguntou do governo agora... Quando eu usei o termo radical, não foi nesse sentido, digamos, pejorativo. Sim, eu queria dizer que era uma mudança estrutural. E nesse sentido reforma se pressupõe isso. E está previsto na Constituição isso que eu estou falando. Agora, esse assunto está super palpitante, está ótimo, maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer muitíssimo, te desejar uma ótima luta e que tenha bons frutos, mas eu sei que é uma luta difícil, mas enfim, estaremos aqui acompanhando. Ainda mais nesse contexto agora que o governo atual, as mudanças que está fazendo é para prejudicar muito a classe trabalhadora. Por isso que a gente se coloca como oposição. Não concordamos com o impeachment porque não houve crime
da presidenta Dilma. Então, e agora o que está em curso é retirada de direito da classe trabalhadora, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e por isso que a gente tem que fazer muitas lutas, muitas mobilizações, fazendo parte da Frente Povo Sem Medo, e a gente agradece muito o espaço aqui para a gente estar falando. Nós é que agradecemos. É isso aí. Eu conversei com Leonardo Péricles Vieira Roque, ele é coordenador nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Nós falamos justamente sobre isso, as ocupações urbanas e a luta que é travada por essas pessoas que participam desse movimento. Hoje, pelo menos 6 milhões de pessoas precisam de moradia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.